A gente fala agora da guerra na Ucrânia. A Rússia é acusada de sequestrar 600 civis, entre eles jornalistas e ativistas. Vamos falar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que traz uma informação triste e preocupante, relatos de uso de métodos de tortura. Essa informação já está confirmada, Luca? Boa noite. Boa noite, Vitor, Kalina, toda a nossa audiência do Jornal da Jovem Pan. A gente viu que mais uma denúncia do que pode ser considerado um grave crime de guerra chegou hoje nas mãos da imprensa, quando o exército ucraniano e também as autoridades ucranianas acusaram o exército russo de sequestrar 600 civis e de colocar mais de 300 deles em porões para serem torturados, presos de maneira forçada, por muitas vezes não concordar com a ocupação, que muitos deles consideram ilegal, na região de Kherson. Acredito que muitos de vocês, muitos dos nossos ouvintes e telespectadores, eles se lembrem da questão dessa cidade de Kherson, que não é muito distante da Crimeia, que foi dominada logo no começo da guerra, e muito disso se deu por conta dessa expansão que os russos realizaram muito próximo da região do Mar Negro. A gente vê que a cidade de Kherson, apesar da proximidade com a Crimeia, é uma cidade de majoritariamente ucraniana, né, de ucranianos étnicos, e, portanto, não aceitou tão bem essa questão relacionada à própria questão relacionada, à invasão dos ucranianos. Muitos ativistas, jornalistas se localizaram nessa região, protestaram, querem retornar o exército ucraniano a comandar toda essa localidade e, portanto, nós vemos que a punição dos russos muitas vezes acaba se tornando assimétrica. Nesse sentido, a comunidade internacional pretende investigar esse crime de guerra juntamente com tantos outros, e a gente vê que a Ucrânia apresenta nesse centésimo segundo dia de guerra uma situação muito difícil e muito complicada para nós conseguirmos para eles conseguirem resolver. Agora, Luca, e sobre essa história de tropas ucranianas usarem tradutores na internet? Qual seria o objetivo disso? Olha, Vitor, o que a gente vê é que durante todo esse período de guerra, o presidente Zelensky e outras autoridades ucranianas pediram armamentos da OTAN e de outras localidades do Ocidente. A gente vê que nesse momento, muitos desses armamentos, esses blindados, mísseis balísticos, conseguiram chegar à Ucrânia, mas o devido treinamento ao exército ucraniano, aos soldados, não foi feito, exatamente pela dificuldade de mandar militares americanos, alemães, ingleses, seja lá de qual país for do Ocidente, para a Ucrânia. E nesse momento, quando eles recebem os armamentos com os manuais de instrução, muitas vezes em inglês, ou em alemão, ou em francês, com a dificuldade de conhecer essas línguas, e eu que estive já 3 vezes na Ucrânia, inclusive cobrindo tudo pela Jovem Pan, é difícil encontrar pessoas que falem línguas estrangeiras na Ucrânia. Portanto, eles recorrem a esses tradutores diretamente da internet para tentar traduzir um manual altamente complexo, no que tem a ver com armamentos, com técnicas, com o manuseio de armas que podem causar grande destruição. Portanto, apesar da gente perceber que o Ocidente, nessas últimas semanas, tem dado o apoio militar que a Ucrânia tanto pediu no início, a gente vê que falta treinamento, falta essa questão de auxílio aos ucranianos para que eles consigam, dessa forma, reverter toda essa situação militar no Donbás e, eventualmente, recuperar as terras perdidas nesses mais de 100 dias de guerra. Perfeito. Luca Bassani, obrigado pelas informações. Boa noite para você, Luca. Rodrigo Constantino, um relato preocupante, né? Esse que trouxe para a gente o Luca, de relatos de tortura contra civis ucranianos por parte das tropas russas, né? E esse era até um compromisso que foi assumido pelo presidente russo Vladimir Putin no início da invasão, né? Putin prometeu que civis não seriam o alvo, né? Que seriam poupados, que o alvo seriam apenas instalações militares ou as próprias tropas ucranianas, né? Mas num cenário de guerra é difícil imaginar que um compromisso como esse seja cumprido, né? Você imagina que haverá punições no futuro, depois de passada toda essa barbárie? Será que um dia a gente pode esperar punições por esses excessos ocorridos durante a guerra, Constantino? Brown, a gente pode torcer, né? Mas não é surpreendente isso para mim. Eu acompanhei a Rússia um pouco mais de perto, alguns anos atrás, e o que o exército russo fez na Chechênia é assustador. Os relatos são dignos de filme de terror. Então, o Putin é um autocrata que comanda há 2 décadas o país, que é um país que sempre teve tradição autoritária,
nunca teve muito apreço pela liberdade, por Estado de Direito, por transparência na coisa pública, por prestar contas e alguma coisa assim. E, como você disse, numa guerra já é difícil você controlar lá na ponta os soldados. Numa guerra envolvendo soldados russos, com um líder desses, é pior ainda, porque o mau exemplo vem muitas vezes de cima. Então, isso para mim era algo esperado. Bobo foi quem acreditou na palavra de alguém como Putin.